Boa tarde a todos, né, e todas. A gente vai começar mais um encontro do NAFTA, né? Hoje nós vamos conversar sobre um conto chamado A Mão Encantada, do Gerard de Nerval, que é um escritor francês, né? É um conto relativamente longo, relativamente extenso, que estava marcado como tema para o encontro passado, mas que acabou não acontecendo, né? Por falta de quórum, né? E também por causa do final de semestre e tal. Mas então eu pensei em algumas coisas, preparei algumas coisas, né? Mas claro que depois eu abro para participação de vocês, né? Aliás, se vocês quiserem me interromper também durante a minha fala, fiquem à vontade, tá bom? Esse autor, ele é mencionado pelo Todorov, né? Na introdução à literatura fantástica, por causa de uma obra dele chamada Aurélia, né? Que num próximo encontro, num encontro futuro, não em setembro, mas em outubro, né? A gente pode ler na íntegra, né? E por que que essa novela é citada pelo Todorov? Porque ele mostra, ele analisa, né, como é, a loucura do narrador, né, ela anularia o efeito de fantástico, ou seja, aquilo que gera a dúvida sobre a natureza sobrenatural ou não, acaba sendo atribuída à esquizofrenia, né? Porque logo de início o texto é apresentado como um relato de de uma experiência de esquizofrenia, né? Por outro lado, o Todorov relativiza essa anulação do efeito fantástico, porque o próprio narrador, da maneira como ele apresenta, ele se questiona sobre se a esquizofrenia não seria uma forma de razão superior, né? Então, é uma narrativa bastante perturbadora, né? Porque o narrador ele vai envolvendo a gente naquela lógica dele, né? Então, enfim, é bastante interessante, né? Embora o Todorov apresente como um exemplo em que o fantástico não ocorre, né? As coisas não são tão simples assim, né? Bom, esse conto A Mão Encantada, do Nerval, a gente escolheu por quê? Porque a gente estava lendo o livro do Cortázar chamado A Outra Margem, né? E um dos contos ali se chama Mãos que Crescem, né? E uma dissertação de mestrado vai comparar o conto do Cortázar, Mãos que Crescem, com o conto do Nerval chamado A Mão Encantada, né? Sendo que no livro do Cortázar, A Outra Margem, o livro é dividido em várias partes, né? E a primeira parte, que é onde aparece esse conto, Mãos que Crescem, se chama Plágios e Traduções, né? Claro que a história é muito diferente, né? Não se trata de um plágio nem de uma tradução, né? Mas a autora da dissertação, Azevedo, vai citar como uma possível relação de intertextualidade, enfim, né? E se a gente procurar na internet, a gente vai ver que o artigos acadêmicos assim, né? A gente vai ver que o Cortázar ele traduziu muito, né? E ele leu o Nerval, né? Então, é possível que ele tenha sido influenciado diretamente?
Sim, né? Mas enfim, a própria narrativa por si só tem alguma semelhança, né? O fato da mão perder ou melhor, o indivíduo perde o controle da própria mão, né? Então alguma semelhança tem, né? É possível estabelecer um diálogo, né? Mas assim, o que eu pensei em destacar, né, é um tema que eu acho bastante interessante, que é a relação entre o fantástico e o humor, né? Que eu não imaginei antes de ler o conto que fosse aparecer levando em conta o que eu já conhecia do autor, né? Porque esse outro livro, a Aurélia, ele não tem nada de humorístico, né? Pelo contrário, ele é bastante dramático, né? Se vocês lerem a respeito da vida do Nerval, também vocês vão perceber, assim, o fato dele ter sofrido com a esquizofrenia, né? Enfim, a vida dele é muito cheia de sofrimento, de conflito, né? Mas enfim, isso nada impede que ele tenha escrito um texto bem humorado como esse conto, né? Então, só retomando essa questão do fantástico e do humor, né? Tentando localizar como isso se dá no conto A Mão Encantada, né? Se a gente for pensar no fantástico a partir do conceito do Todorov, né? Aliás, o fantástico de um modo geral, ele sempre vai ser uma relação entre o realismo, né, e o sobrenatural, né? Uma espécie de oposição ou de conflito ou combinação, enfim. Sempre vai ter um aspecto realista e um aspecto ou extraordinário, ou sobrenatural, ou insólito, enfim. O termo pode variar, né? E para o Todorov vai ter uma hesitação sobre se esse acontecimento fora do comum ele é sobrenatural ou não, né? Para o Davi Roas é um pouco diferente, né? Ele pensa no efeito do fantástico como uma ameaça sentida pelo leitor, né? Então, o leitor, quando ele lê uma narrativa fantástica, pelo fato de a realidade ficcional ser muito semelhante à dele, né? E nessa realidade ficcional acontecer algo completamente fora do comum, que leva que ameaça a concepção que ele tem da realidade, né? Como isso acontece na realidade ficcional, que é semelhante à dele, ele sente que também seria possível acontecer na realidade dele. Mais ou menos assim, né? Então, para o Davi Roas, o humor anula o fantástico, né? Por quê? Porque diante do absurdo, né, de um determinado acontecimento, o leitor dá risada, ele percebe que é uma brincadeira, né? E daí não tem esse mesmo efeito de, de ameaça, né? Porque ele percebe que, bom, isso é uma brincadeira. Na vida real isso não acontece, né? Então, nesse conto A Mão Encantada, o efeito é mais humorístico do que de ameaça ou de inquietação, né? A gente percebe que é um absurdo muito grande o que acontece e acha engraçado, e só, né? Só que, do meu ponto de vista, né, observar o modo como esses dois aspectos, né, o fantástico e o humorístico, se combinam no conto, nos ajuda a compreender o conto, independentemente de classificar ele como fantástico ou humorístico. O Plínio fez uma observação aqui. Acabei de ter uma ideia. Que tal um estudo a partir de setembro que siga certos critérios de análise dos contos a partir de alguns países?
tipo humor sobrenatural. Pode ser, Plínio, mas daí a gente tem que pensar nos textos, né? Tá, vamos, depois a gente comenta isso. Bom, voltando para o conto aqui, né? Eu vou fazer uma descrição do conto e um resumo, né? E depois eu abro um pouco a discussão e depois eu posso comentar mais a respeito do humor, né? De como o humor e o fantástico se combinam, né? Mas primeiro eu vou fazer esse resumo só para retomar a história, né? E eu não sei se todos leram inteira, né? Mas, enfim, se não tiverem lido, eu vou adiantar o que acontece, né? Claro que de uma forma bem assim, resumida e sem graça, né? Mas eu observei, por exemplo, né, que o próprio Ítalo Calvino, ele faz uma... Ele sempre faz um resuminho, ele sempre apresenta um resuminho no início, né? E nesse caso, o resuminho é bem... É completo, né? E muito bem feito, só que não substitui de forma alguma a leitura do próprio texto, né? A gente não consegue, pelo resumo do Calvino, captar a graça e o humor, né? Tudo isso que a gente está analisando aqui, né? Mas enfim, o conto é extenso, né? Ele é dividido em 14 partes, sendo nessa edição aqui 32 páginas, né? Essa edição aqui dos Contos Fantásticos do século XIX, né? E ele é anterior ao, ao texto que o Evandro até mencionou numa conversa inicial que a gente teve, né? Do Poe, que é a filosofia da composição, né? Então, a filosofia da composição é de 1846, né? E, basicamente, esse texto ele dá início ao conto literário moderno, né? Ou seja, aquele que considera que a narrativa curta tem que se ater ao essencial para a criação de um determinado efeito, né? Essa é a ideia do Poe e que vai, a partir do Poe, vai meio que servir como modelo, né, a ser seguido pela maioria dos contistas modernos, né? Ou seja, da metade do século XIX em diante, né? Mais ou menos, né? Vai ter uma influência muito grande sobre todos os autores posteriores, né? De conto. Mas enfim, também pelo fato de ser anterior, né? O conto do Nerval, A Mão Encantada, não segue essa essa estrutura do Poe, né? Ou seja, se fosse um conto tipicamente do Poe, ele começaria no como a gente fala em média res, né? Ou seja, já no conflito, né? Mas ele tem um longo preâmbulo, né? Como a gente vai ver aqui pela descrição, né? Então ele começa com a descrição de um local, essa Place Dauphine, né? Que é uma praça, né? É uma praça criada pelo rei para o Delfim, o seu filho, né? O príncipe, né? Daí, mas é bem curioso que para descrever essa Place Dauphine aqui, primeiro ele começa a descrever uma praça anterior, que é essa Place Royale, né? Ou seja, é cheia de, né? Ele cheia de rodeios, né? Daí depois ele vai apresentar um personagem que é o magistrado Godinot Chevassus. E eu procurei o possível significado desse sobrenome aqui e pelo que eu encontrei é cavalgando esse Chevassus, né? Eu joguei no Google Tradutor, né? Não fiz uma
procura muito, muito tecnicamente sofisticada, né? E esse personagem, ele é um magistrado, né? Ele é uma espécie de juiz, né? E depois o narrador fala sobre como esse homem ele tem admiração pela malandragem, né? Ele fala sobre o espírito e a habilidade como qualidades superiores, né? Ele considera isso como qualidades superiores e vai dizer que os tipos mais que apresentam essas qualidades de forma mais brilhante, de acordo com esse personagem, são os larápios, trapaceiros, batedores de carteiras e vagabundos, né? Ou seja, é uma coisa completamente contraditória e caricata, né? De um juiz que tem admiração pela malandragem, né? Pela pilantragem, né? Daí depois, só depois, na terceira parte, que ele vai apresentar o personagem principal, que é esse Ostache Buterhu, que pelo que eu pesquisei também, esse nome significa cavalinho, né? O que, né, estabelece uma relação com o anterior, que é o cavalgando, né? Mas é curioso que só na terceira parte ele vai apresentar o personagem principal, né? E ele próprio, o narrador, vai fazer uma brincadeira com o fato de ele estar fazendo, assim, demorando para começar a ação propriamente, né? Então ele vai começar assim a terceira parte. Tendo dito tudo isso, creio que é hora de puxar o véu e, seguindo o costume de nossas antigas comédias, dar um pontapé no traseiro do senhor prólogo, que está ficando vergonhosamente prolixo, a ponto de ter sido necessário cortar 3 vezes os pavios das velas desde o seu exórdio, né? Então ele sabe que ele está demorando, né? E ele sabe que isso cria uma certa expectativa no leitor, né? Daí na quarta parte aparece o cigano, né? Esse mestre Gonan. E na quinta parte o cigano lê o futuro do Ostache. O cigano aliás, assim, o conto é muito engraçado, né? Da maneira como eu tô resumindo, claro que ele perde a graça, né? Mas enfim, depois a gente vai ver de que forma esse humor é construído, né? Na sexta parte começa o conflito propriamente dito. Então, se fosse o Paul, ele começaria o conto pela sexta parte, né? Quando começa o conflito, né? Enfim, talvez não, né? Talvez não. Talvez assim, ele, ele faria só o essencial para criar um determinado efeito, né? Mas enfim, esse conto, o efeito, daí a gente pode discutir sobre qual é o efeito, afinal de contas, se é que tem algum efeito que o autor tenha intencionalmente criado, né, com esse texto, né? Mas qual é o conflito propriamente? É a relação entre o Ostache, né, e um militar chamado Joseph. Ou seja, que ele inicialmente ele sente ciúmes, né, da noiva dele, Javotte, né, porque ela está na companhia desse sobrinho Joseph, né?
Só que depois esse ciúme se transforma em outra coisa, porque esse Joseph ele é um cara que não sai da casa do Ostache, né? E fica comendo de graça ali, né? E, bom, a noiva do Ostache é a filha do alfaiate mestre alguma coisa. Fala, Plínio. Fala, Plínio. Ah, tá, desculpa aí. Ah, esqueci de ligar. É, sim, fui para pesquisa agora e o Eustáquio foi um poeta, né? Do período medieval. Um Ah, poeta bom, que... mas esse primeiro nome é um nome comum, né? É, como se fosse Eustáquio, né? Assim, não é um nome assim, eu Ah, tá. acredito. É. Ah, Não, pode ser alguma referência a esse poeta, mas acho que não é necessariamente, né? Bom, é o mestre Gubar, o, o pai da Javotte, né? Daí o Ostache ele desafia esse Joseph para um duelo, né? Numa cena que o Ostache fica tão de saco cheio desse militar que ele tranca a casa dele, né? Para o militar não entrar, né? Porque o militar entrava lá para comer, para dormir, como se fosse na própria casa, né? Daí ele tranca a casa dele e esse militar tá bêbado, né? E daí começa a bater na porta e xingar e chega a pegar pedra e jogar e quebrar a janela, né? E daí o Ostache, assim, pelo fato de estar sendo humilhado na frente da esposa, né? Eles estão recém-casados, né? Ele resolve desafiar o militar para um duelo, né? Só que ele marca assim, para amanhã às 6 da manhã. E ele não vai, né? Ele falta nesse primeiro duelo. Daí no segundo, para o segundo duelo, porque o militar ficou esperando lá 2 horas e como ele não apareceu, ele manda um outro colega para dar um recado dizendo que no dia seguinte ele vai estar lá de novo, né? E se o Ostache não for, ele vai lá e corta a orelha dele, enfim, um monte de coisa desse tipo, né? Daí para o segundo duelo, né, o segundo encontro, o Ostache pede ajuda do cigano, que faz uma magia branca com a mão dele, né? Tem todo um ritual lá que ele faz com a mão, né? Com uma poção mágica e não sei o quê, né? quiromancista, ele é o quiromancista. Também é. Eu estudo quiromancia. Você estuda? Sim, pô, eu estudo quiromancia, Sei. sério mesmo, numerologia, sequência Fibonacci, essas loucuras aí. Bom, mas daí o cigano faz uma magia lá e essa é a parte mais cômica, né? Que a mão é como se tivesse vida própria, né? E daí o Ostache, embora ele não saiba lutar, né? Ele mata o militar, né? E depois, aqui eu tô resumindo mais rápido, tá bom? Com medo de ser preso, ele vai procurar aquele magistrado, que é o primeiro personagem que aparece, né? Só que, como a mão sai do controle, né? Embora o magistrado tenha aceitado ajudar ele, né? Para ver como o magistrado ele não está de acordo com a justiça ou com a lei ou com a verdade, né? Porque o Ostache vai confessar que matou, né? Mas o magistrado vai falar, pode deixar que a gente dá um jeito, né? E mesmo assim a mão do Ostache sai do controle dele, ele começa a bater nesse magistrado, né? Daí não tem como salvar, né? Assim, essa parte também é bastante engraçada, né? Porque
é uma coisa completamente, um contraste muito grande, né? Ele de- pedindo desculpa para o magistrado, né? Mas ao mesmo tempo batendo nele, né? Ou seja, é como se fossem duas forças contrárias no mesmo corpo, né? Daí ele vai ser preso, né? E porque o magistrado só consegue fazer com que ele pare quando ele chama lá os empregados e manda segurar o Ostache, né? Daí ele vai ser preso e vai ser condenado à forca pelo assassinato do militar, né? Nisso, o cigano que fez o encantamento vai visitar o Ostache, né? E falar sobre o poder que a mão de um enforcado tem para abrir qualquer porta, né? Que, aliás, na previsão que o cigano tinha feito, já estava dito que o Ostache seria enforcado, né? Só que ele não imaginava que ia ser tão rápido, né? E daí o cigano vai lá e diz que ele quer a mão do. Ah, porque o Ostache tinha que pagar, né? Pelo feitiço, né? Ou então ele ia ter que dar a mão dele para o cigano. Ele tinha um prazo de 10 dias para pagar uma quantia bastante alta e ele simplesmente esqueceu de pagar, né? Porque ele ficou com medo de ser preso por ter matado o militar, né? Daí depois, então o cigano vai lá e vai cobrar então a mão, né? Daí depois o Ostache vai ser enforcado, né? Essa parte da morte também é bastante engraçada, a maneira como o Carrasco lida, porque o Ostache está morto, só que a mão dele continua se mexendo, né? Daí o Carrasco sobe no Ostache para enforcar, para que o laço aperte mais ainda o pescoço dele, né? Só que a mão continua mexendo, ele pega uma espada e corta a mão. Daí a mão vai na direção do cigano, né? Enfim, a história propriamente dita é essa, né? E daí, bom, eu queria ouvir um pouco vocês a respeito do que vocês acharam do conto, de como que vocês veriam essa relação entre o humor e o fantástico, né? Depois eu continuo falando sobre a questão do humor, como ele se constrói, né? De um ponto de vista mais técnico, né? Alguém quer falar? Não? Eu gostei bastante, achei interessante, apesar que eu cheguei à metade, muito extenso, claro, mas eu gostei lá no começo, lá, aquelas explicações, né, do Fantástico, e para mim esse Fantástico seria aquela zombaria lá de dizer o Fantástico raiz, né, Ah, mas assim, uma pegada diferente, né, daí aquelas observações que sempre faço de questão se é latino, se é, né, europeu, se é latino-americano, sabe? Mas ah. eu gostei, achei interessante, bem interessante mesmo. E Porque. assim, eu vi que, então, mais uma narrativa mesmo, né? E definitivamente esses contos fantásticos, mas para muitas vezes sempre rejeitado assim, mas eles têm uns pegadas fundo de verdade, né? Mesmo que você tenha metade seja um imaginário, mas é, inspirado nas realidades, né? Eu gostei. Sim. Tem um aspecto histórico também, né? É isso, exatamente, né? Por esse aspecto histórico, e diferente um pouco dos que nós pegamos ao longo do tempo, de todo esse tempo, né? Acho que vai há quanto tempo, Fábio? Uns 2 anos, mais, eu acho, né? É assim, eu acho que o menos fantástico de todos, já falando, me dando o direito de falar, assim como acompanhante aí, que nunca faltou nenhum encontro, desde quando eu ingressei, né?
Mas o menos fantástico que tu ouve, sei lá, parece mais histórico, uma narrativa histórica mesmo. Não, então, a diferença desse daqui para talvez a maioria dos outros é que ele vai falar de um acontecimento que teria ocorrido no século XVII, né? Sendo que o autor é do XIX, né? Então ele fala sobre algo como se fosse algo de 2 séculos antes, né? Do que ele, né? E isso também tem um efeito cômico, né? Mas daí a gente pode falar sobre isso um pouco mais tarde, assim. Também faz parte da construção do efeito cômico isso daí, né? Não é? Isso é legal. Aham. Interessante. Fala, Evandro. Oi. Então, eu não consegui ler o conto inteiro, né? Mas eu achei bem interessante a temática, a forma como ele brinca com estereótipos também do século XIX, questão do preconceito que existia muito contra os ciganos, e Aham. aí coloca o cigano como um feiticeiro, o cigano como aquele que favorece o ladrão, que é um preconceito, um estereótipo que existia, né? Aham. Contra o povo cigano. Achei bem interessante ele trazer isso, e eu fiquei me perguntando se esses contos que tem as mãos relacionadas, a mão cortada que se move sozinha, se ou esse ou algum outro não pode ter sido referência aí já no século XX para o Charles Adams, para ele criar o Mãozinha da família Adams. Porque, assim, É. algumas Aham. descrições que ele faz da mão, que, gente, é muito parecido. Aham. É. Pode ser, né? Mas assim, eu acho que é uma temática mais ou menos recorrente de alguma parte do corpo, né? Ganhar uma independência, né? Sabe? Por exemplo, tem o nariz do gogol, né? Tem a sombra que se perde, né? O reflexo, né? Sabe? É uma coisa própria do fantástico, né? Tem o pé da múmia, né? Assim, enfim. É uma temática recorrente, né? Mas pode ser também, né, que na família Adams a inspiração seja essa, né? Mas enfim, eu vou prosseguir um pouco na análise que eu fiz, né? De uma forma mais técnica, essa criação do efeito de humor, né? E do fantástico, né? Bom, então, se a gente for pensar naquele conceito do Todorov, né? Existe alguma possibilidade de ter uma hesitação sobre se o acontecimento sobrenatural ocorreu ou não, né? A gente pode dizer que essa hesitação ocorre, né? Então, pelo que eu pude perceber, talvez num trecho que é o 13, né? E no desfecho, né? Quando ele fala assim, que ele teria encontrado essa história num processo e tal, né? E o próprio autor chamado Belle Forest teria teria escrito isso, né? E ou seja, ele fala que ele encontrou essa história num processo, né? Dando a entender que teria de fato ocorrido, né? Certo?
Mas no final ele coloca como observação do próprio Belle Forrest, né? Essa aventura anotada, comentada e ilustrada foi durante muito tempo o assunto de conversas da boa sociedade, como também dos populares, sempre ávidos por relatos estranhos e sobrenaturais. Mas talvez ainda hoje seja uma dessas boas histórias para divertir as crianças ao pé do fogo e que não devem ser levadas na brincadeira por pessoas graves e ponderadas, né? Ou seja, o próprio texto dá a entender que é uma história para divertir, né? Certo? Então, isso poderia criar aquele efeito de hesitação para o leitor, né? Certo? Só que o humor vai anular qualquer efeito de ameaça ou inquietação ou medo, né? Que é aquilo que para o Davi Rose define o fantástico, né? Então, embora o Ítalo Calvino tenha escolhido e chamado de fantástico, né? Acaba sendo, na minha opinião, né, na minha percepção, o aspecto humorístico ele acaba ficando mais evidente, né? Daí como que esse aspecto humorístico aparece, né? Então o Evandro falou do cigano, né? Mas eu acredito que todos os personagens sejam rebaixados, né? Então, se o cigano ele é visto a partir de um estereótipo, né? Os outros todos também são rebaixados, né? São tipicamente cômicos, né? Ou seja, eles apresentam defeitos e eles estão abaixo da média do leitor, né? Então, o magistrado, por exemplo, ele é desonesto, né? Como a gente já observou, né? Que é um tipo também, né? Cômico, né? Como aparece, por exemplo, no Juiz de Paz da Roça, do Martins Pena, né? Que é uma comédia, né? É um juiz de paz da roça, né? Que recebe como como que chama? Quando a pessoa dá uma grana para comprar o cara, né? Enfim, ele recebe para favorecer, né, as partes, ele recebe isso, propina, né? Isso, propina, só que em forma de cacho de banana, uma galinha, um porco, né? É isso que ele recebe de propina, né? E, bom, tem o cigano que é malandro, que é desonesto, né? Como o Evandro observou. E aqui que eu acho que é interessante, ele retrata o burguês, né? Só que esse burguês ele não tem as supostas qualidades da burguesia, né? Ou seja, o mestre Gubar, que é o pai da Javotte, ele vai viver de renda, né? Ou seja, ele não é alguém que enriquece pelo próprio mérito, né? O Ostache, por sua vez, ele é completamente covarde, né? E a Javotte é uma mocinha tímida a atingir ainda solteira a idade de um boi velho, né? Tem esse trecho, né? Então, é todo mundo rebaixado, né? O militar, ele é beberrão, né? Ele é cheio de soberba, ele fica se autoelogiando e aproveitador, né? Ele vai comer de graça na casa dos outros, né? Então, ninguém é virtuoso, né? O que é próprio da comédia, né? Tem um padre que aparece no final, que é o confessor, né? Então, o cara foi condenado à morte, então o padre aparece lá para ele confessar. Só que o padre começa no final, tem um tempo ainda, sobra um tempo, ele fala, ele tira um baralho do bolso e fala, vamos jogar então.
e esse padre ganha, ele joga dinheiro com o Ostache e ganha o dinheiro do cara, né? Quer dizer, não bastasse o cara estar condenado à morte, ele ainda é vítima do próprio padre que vai lá para ouvir a sua confissão, né? A história se passa no século XVII, né? Ou seja, antes da Revolução Francesa, e o conto é do século XIX, né? Então, na minha análise, né, tem uma ridicularização das duas épocas, né? Quer dizer, nem o passado é idealizado e nem o presente ou o futuro são valorizados, né? Então, no passado, por exemplo, que é o século XVII, né? Ele vai dizer assim que era uma sociedade muito uma sociedade de barreiras e privilégios, né? Então, como se isso justificasse a malandragem, né? Uma sociedade muito rígida, né? Por causa da aristocracia, né? Por outro lado, né, a sociedade burguesa, ou seja, posterior à Revolução Francesa, também é ridicularizada, porque a burguesia, quem representa a burguesia, são esses dois personagens, né? O Goubart, que não enriquece pelo próprio mérito, né? E o Ostache, que também não tem um valor individual, né? De, por exemplo, ousadia ou visão de mercado, ele não tem nada disso, né? Ele simplesmente ele é esforçado, mas sem talento, né? Fala, Plínio. Tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? sim. É porque é porque tá na caixa de som externa. Deixa eu te falar, antigamente tinha uma outra caixa que não dava certo, uma MIDI Paraguaix. Mas viu? Sabe que você falando agora dessa comparação desses representantes das classes sociais daquela época, é assim, você vê como é que é, né, a literatura para a história, né, dá para fazer até uma comparação, assim, ou pegar esses personagens e usar como exemplos de quem eram as pessoas daquela época e de quem são as pessoas de hoje, tipo assim, que querem ascender o poder, ou a riqueza, ou os bens materiais, né, usar também assim, comparando o que é o Estado, o que é o público e o que é o privado, né? Entendeu? Sabe? Eu tô te falando isso porque os conteúdos da escola são esses daí, sabe? Que eu tô desenvolvendo. Dá para perceber, por exemplo, ele vai apresentar vários tipos sociais, né? Né, o representante da justiça, né? O representante do clero, o militar, né? O burguês, né? E todos eles são rebaixados, né? O, o cigano, né? Enfim, né? Não tem nenhum, né? Ninguém é virtuoso, né? Como eu falei, né? E ele pega diferentes tipos, né? Tipos sociais que representam grupos diferentes, né? E também tem alguns trechos que ele, por exemplo, no primeiro trecho lá, né? Eu destaquei algumas frases, né? Que são bastante representativas do que eu estou falando, né? Por exemplo, ele está apresentando esse oficial de justiça, né? Godinot Chevassus. Daí ele fala assim, que tinha por nome Godinot Chevassus e por título oficial de justiça do preboste de Paris. Cargo bem rendoso e difícil ao mesmo tempo naquele século, em que os ladrões eram muito mais numerosos do que hoje, de tal forma, desde então, a probidade declinou na nossa França, né? E em que o número de moças de vida fácil era muito mais considerável, de tal forma se depravaram os nossos costumes.
como a humanidade não muda, pode-se dizer, como um velho autor, que quanto menos canalhas houver nas galés, mais haverá do lado de fora. Então, assim, a maneira como ele trata tanto o passado quanto o presente, né, é uma maneira meio irônica, assim, né? As coisas no século XVII não eram melhores, né? Mas hoje também não são melhores, né? Enfim, ele não idealiza nenhuma época, né? É bom que se diga também que os ladrões daquele tempo eram menos ignóbeis que os do nós, e que essa miserável profissão era então uma espécie de arte, cujo exercício jovens de boa família não desprezavam. Muitos talentos rechaçados ou esmagados por uma sociedade de barreiras e privilégios desenvolviam-se fortemente nesse sentido. Enfim, acho que dá para entender o que tu querendo dizer, né? A ideia de por que é o passado eu vou idealizar e dizer que era, né, que as pessoas eram melhores, enfim. Não é o que ele faz aqui, né? Mas também ele não diz que as coisas melhoraram, né? Certo? Bom. Tem uma coisa que eu percebi também que tem a ver com uma análise do cômico, né? Feito pelo Bergson, né? O Bergson, né? Num livro chamado O Riso, né? Então ele vai tentar explicar o cômico de um modo geral a partir da ideia da comédia clássica, né? Então na comédia clássica o personagem cômico ele é ridículo, né? Ou ele apresenta um defeito bastante visível para o público, né? E o público rindo desse defeito, aquele na sociedade, né? Que de alguma maneira tem um defeito parecido, vai se sentir ridicularizado e tende a se corrigir, né? Essa é a ideia da comédia clássica, a ideia teórica de como a comédia clássica funcionaria, né? Não sei se dá para entender o que estou falando, mas depois, caso vocês queiram, vocês podem perguntar ou comentar, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na tragédia em oposição à comédia, né? Na tragédia, o personagem comete um erro grave, né? E isso vai levar a um desfecho trágico, né? Ou a uma punição, né? Já na comédia, o defeito não é grave, né? É um defeito mais leve, né? E por isso não tem uma consequência trágica, né? Mas, enfim, por exemplo, nesse conto, o personagem principal, que é o Ostache, né? Ele é um cara covarde, né? Ou a gente poderia dizer de uma forma mais clara e mais contemporânea, ele é um bunda mole, né? Isso que ele é, né? Mas, bom, coitado, né? Ele também não é um canalha, um filho da mãe, né? Ele é só um cara bundão, né? E que vai tentar lidar com o problema que apareceu para ele através de um artifício aí não muito honesto, né? Vamos dizer assim. Então, o Bergson, né? O Bergson, ele vai tentar é, ele vai tentar ampliar essa ideia da comédia clássica para todos os aspectos cômicos numa peça, por exemplo, ou na própria realidade, né? Então ele vai dizer assim
que esse defeito de caráter, ele também, ou algo semelhante a um defeito de caráter, ele pode aparecer fisicamente, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, que o contrário do defeito é uma capacidade de adaptação, né? Uma capacidade de adaptação à sociedade, né? Então, a ideia de defeito sempre tem a ver com aquilo que a sociedade espera do sujeito, do indivíduo, né? E a sociedade espera do indivíduo que ele tenha uma atenção e uma capacidade de lidar com o meio de forma harmoniosa, né? Então, o Bergson, ele vai, por exemplo, se perguntar assim, por que a gente ri quando uma pessoa cai, por exemplo, né? Vamos supor, a gente prega uma peça na pessoa de pegar uma cadeira que está com uma perna caindo, e daí deixa a cadeira lá e a pessoa senta, ela cai. Por que a gente ri, né? A ideia para o Bergson é que a pessoa deveria estar atenta para a realidade, mas como ela age de uma maneira meio mecânica, né? Ela acaba caindo. Então, assim como tem uma rigidez de caráter ou de comportamento, tem uma rigidez na questão de como o corpo se relaciona com a realidade, né? Fala, Plínio. Então, esse livro é há muito tempo que eu quero ler, sabe? Como é que é? Bergson, então, porque assim, o riso começou a ser mal visto e ser recriminado no período medieval, né? Pela igreja, inclusive. Tem fontes que mostram isso, né? Era como um sarcasmo, era aquele sarcasmo que estava um deboche, uma zoeira, tipo, ao ser superior, era a concepção medievalesca, né? Esse livro não vai falar sobre isso, né? Esse livro ele vai tentar pegar a ideia da comédia clássica, né? Que é essa que eu falei, de corrigir os vícios da personalidade, né? Através do riso, né? Mas ele vai tentar estender isso para o máximo de coisas possíveis das quais a gente ri, né? Certo? Então, deu para entender mais ou menos como que ele faz para ampliar a ideia da comédia clássica para outras coisas que a gente ri, como, por exemplo, a pessoa que cai porque não prestou atenção, né? Ou então, vamos supor, uma pessoa tem um comportamento bem sistemático, assim, né? Ele sempre coloca o copo num lado da mesa e a caneta do outro lado. É que ele vai citar o exemplo da caneta tinteiro, né? Que tinha uma tinta lá que o cara molha a pena e escreve, né? Daí alguém vai lá e troca de lugar. Daí o cara molha a caneta na água e bebe a tinta, né? Sabe? Uma coisa assim. Então é como se a rigidez de caráter, né? Que é essa capacidade de se adaptar ao meio social, né? Também se expressasse através da rigidez do comportamento, né? Ou também através da rigidez do corpo, né? Então, por exemplo, ele vai dizer assim: a gente pode achar engraçado quando a pessoa é corcunda, se a gente imaginar que aquela corcunda é uma, sei lá, uma costa artificial, né? Não sei se dá para entender o que eu tô querendo dizer. O, o, ou seja, espera-se da pessoa que ela seja viva, flexível, atenta ao meio social e tenha a capacidade de se adaptar ao meio social, né? Mas quando ela tem algum vício,
ela é ao contrário disso, ela tem uma rigidez do comportamento, do caráter e também do corpo, possivelmente, né? O... Então, a gente ri mais ou menos pelo mesmo motivo, né? De acordo com a ideia dele. Dá para entender o que eu estou dizendo? Dá? Evandro, Plínio, vocês acham que dá para entender mais ou menos? Eu tô entendendo, entendo perfeitamente. Tá, beleza. Então ele vai dizer assim, muitas vezes o fato de algo que se espera como natural ser artificial gera uma um efeito humorístico, né? Por exemplo, tem uns memes assim que pegam a semelhança entre as pessoas, né? Por exemplo, pegam o, o tem um que eu vi mais recentemente, o Tarantino, não, o Noel, aquele cara do Samuel Rosa, mais não sei quem, mais Didi, igual ao Tarantino. Já viram isso? Né? Que são memes, assim, que é como se fosse uma coisa que é natural, eles fazem, eles, eles tratam como se fosse artificial, né? Enfim, isso acontece muito nessa mão aí, né? Essa mão tem uma vida própria, né? E daí eu escolhi uns trechos que demonstram isso, né? Por que que é engraçado, né? É porque é como se fosse esse personagem, ele perde o controle da própria mão e a mão age como se fosse um mecanismo independente, né? Então, por exemplo, na página 162, que é o trecho do duelo, né? Fala assim, ó, mais exatamente, só assentia a mão, né? Pelo repuxo forte que a mão exercia nos músculos de seu braço. Seus movimentos tinham uma força e uma elasticidade fantásticas, comparáveis às de uma mola de aço. Assim, o militar quase deslocou o punho ao se desviar de um golpe de terceira posição. Mas o golpe de quarta jogou sua espada 10 passos, enquanto a de Eustache, sem pausa e com o mesmo movimento com que tinha sido lançada, trespassou seu corpo tão violentamente que a concha protetora dos punhos ficou engastada no peito do militar. Eustache, que não havia baixado a guarda e fora arrastado por um safanão imprevisto de sua mão, teria, ao cair, quebrado a cabeça se ela não tivesse ido parar em cima da barriga do adversário. Né? Então, ele assim, ao invés dele controlar a mão, ele é controlado pela própria mão. Né? E como se fosse algo, um mecanismo autônomo, né? E essa parte em que a mão começa a bater no magistrado lá também, né? Ó, Eustache resolveu lhe tascar um tabefe de demolir o rosto do homem. Um glorioso tabefe que deixou uma face do magistrado igual ao escudo de Paris. Metade vermelha e metade azul. E o fez ficar tão espantado como se tivesse visto uma assombração. Daí depois, o velho se levantou mais espantado que irado, mas mal ficou em pé, Eustache lhe deu com as costas da mão mais um tabefe. É. Só que ele não está fazendo isso porque ele quer, né? Pobre coitado se atrapalhava todo em desculpas lacrimejantes e em súplicas abafadas, cujo contraste com o gesto era dos mais divertidos. Em vão tentava parar esses impulsos para os quais sua mão o arrastava. Parecia uma criança que segura uma grande ave por uma corda presa em sua pata. A ave puxa para todos os cantos do quarto a criança apavorada,
que não se atreve a deixá-la voar e não tem mais força para detê-la. Assim, o feliz Ostache era puxado por sua mão, que ia atrás do magistrado, que rodava em volta das mesas e das cadeiras e tocava a sineta e gritava, indignado de raiva e sofrimento, né? Então, assim, a maneira como esse aspecto cômico é construído tem muito a ver com essa análise do Bergson, né? E tem outras coisas que ele fala que a gente sabe, né? Como, por exemplo, quando alguém prega uma peça no outro, né? Se, vamos supor, o professor vai sentar, daí ele cai da cadeira, né? As pessoas dão risada? Possivelmente sim, né? Por quê? Porque o professor é autoridade, né? E também rebaixar uma autoridade é uma coisa engraçada, né? O, daí o Plínio falou a respeito do riso na Idade Média, né? O, tem a ideia do Freud também, né? Que o riso é uma expressão do inconsciente, né? No sentido em que conscientemente a gente está sempre reprimindo uma determinada energia de determinados impulsos que não podem se expressar em sociedade, né? Por exemplo, o impulso de agressão, né? Certo? Agora, através do riso eu posso expressar esse instinto, né? Fazendo uma piada, por exemplo, com uma autoridade, né? Então, por isso que tem a ver com a questão do autoritarismo reprimir o riso, né? Certo? Mas, enfim, outra coisa é, se a gente se se a gente se envolve emocionalmente com a situação do personagem cômico, a gente não ri, né? Ou o personagem deixa de ser cômico, certo? Que é assim, o professor foi sentar e ele caiu. Os alunos dão risada. Mas se o professor tiver fraturado o osso da bacia e ficar, sei lá, tiver que ser internado e ficar de cama por um mês, perdeu a graça, né? Porque o cara machucou e os alunos podem sentir compaixão, certo? Então é a mesma coisa que na comédia, né? Se a gente sentir compaixão do personagem, daí a gente não ri, né? Só que aqui, bom, da maneira como é feita, com o distanciamento que é dado, né? A gente não se identifica com esse Eustache, né? Então ele vai ser condenado à morte, mas a gente não chora, né? Até tem os trechos mais do final que tem esse trecho do cigano, né, que vai visitar o Eustache ali na solitária, né? E ele dá ele consola o Eustache da maneira mais, como que a gente pode dizer, usando uma retórica toda elaborada, mas que de forma alguma consolaria alguém, né? Certo? Ou seja, a morte ela é retratada de maneira cômica também, né? E, e como eu falei para vocês, o outro, o clérigo lá que vai ouvir a confissão do Eustache, também não tá nem aí, né? Ele não tem a menor compaixão, né? Ele vai jogar baralho a dinheiro e ganhar ainda, né? E o próprio carrasco, né? Que vai subir no corpo dele porque a mão não para de se mexer, né? Enfim, tem esse distanciamento afetivo também para a produção do efeito cômico, né? Outro exemplo aqui que eu destaquei, né, da mão como se fosse um mecanismo autônomo, né, que é engraçado, né? É assim, ó, no final, né?
embora o corpo do alfaiate estivesse perfeitamente pendurado e inanimado, na mesma hora seu braço se levantou e sua mão se agitou alegremente, como o rabo de um cachorro que revê seu dono. Que ele está perto do. Ele está prestes a ir na direção do cigano, né? A mão, certo? Bom, só para concluir, né? Então, na minha opinião, esse conto ele é muito mais humorístico do que fantástico, né? Se a gente for pensar nas definições do Todorov e do Davi Rose, né? Só que, para mim, acho que o mais interessante não é essa ideia de classificar ou não como fantástico ou como humorístico, né? Mas ver de que maneira que esses conceitos ajudam a gente a entender o texto, né? Certo? E eu acho que esse conto ele é mais rico do que pode parecer inicialmente por causa da maneira como trata os aspectos históricos e sociais, né? Enfim. Daí, basicamente, é isso que eu tinha preparado, né? Daí, se vocês quiserem fazer alguma observação, algum questionamento, quer falar alguma coisa? Não, é porque eu não li todo. Bom, na verdade, da outra vez eu tinha lido um pouco mais da metade, dessa vez eu tentei retomar, mas eu não consegui. Mas aí, ouvindo a discussão, a explicação, o que eu fiquei pensando foi que o narrador, né, já vai construindo todo esse cenário para que acabe vendo graça na forma como o Eustache. Eu não cheguei nessa parte, né? Mas ouvindo. Pro final que ele tem, né? Porque, por exemplo, que nem ali na parte 2, né? Quando aquele magistrado, né? Tem uma parte que fala assim, isso chegava ao ponto de ter ele desejado mudar totalmente a organização da justiça, para que, ao se descobrir alguma ladroagem grave, enforcar-se não o ladrão, mas o roubado. Era uma ideia, era sua ideia. Achava que essa era a única maneira de apressar a emancipação intelectual do povo e fazer com que os homens do século alcançassem o progresso supremo no espírito, na habilidade e na invenção. Ou seja, como construísse ali um mundo, né? De que o mundo é dos espertos. Então, o Eustache não foi, né, esperto o suficiente. Não sei se seria isso, porque eu não li tudo. Na verdade, acho que não tem bem uma moral, né, no sentido uma moral da história, né? Eu acho. Porque a comédia clássica costuma ter, né? E no caso, muitas vezes na comédia clássica, algo que para nós pode ser uma virtude, como por exemplo a honestidade, né? Socialmente pode ser um defeito se o cara for tonto, vamos dizer assim, né? Sabe? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que é assim, ó. Bom, o que eu pensei é assim, não no sentido de moral, mas no sentido assim de construir isso para que no final o leitor consiga achar graça. Mas é que todos são ridicularizados, todos são alvos de riso, né? Por exemplo, esse magistrado, a ideia é completamente absurda, é um mundo às avessas, né? A gente vai enforcar a vítima e não o criminoso, né? Então é como um mundo às avessas, né? Por exemplo, é a mesma coisa, tem alguns exemplos assim do médico, vamos acabar com os doentes então, e não com a doença, por exemplo. É o mesmo tipo de inversão, né? Certo? Assim, mas o que você falou ajuda a gente a pensar, por exemplo, ó, que
o personagem cômico, ele pode ser, ele pode ter uma virtude, só que essa virtude exagerada acaba sendo um defeito porque ele não está adequado à sociedade. Por exemplo, falar a verdade é uma virtude. Só que aquele que fala tudo o que pensa o tempo todo pode ser um personagem cômico, né? Tem alguns filmes que são assim, né? Eu acho que um deles eu não vi, mas sempre que eu falo sobre esse exemplo, alguém lembra de um filme em que o homem ele promete que acho que é assim, ele trabalha pra caramba, daí ele promete pra filha que ele vai no aniversário dela, só que como ele trabalha pra caramba, ele acaba faltando no aniversário. Daí, como punição, ele não consegue mais deixar de falar a verdade. Ele não consegue mais mentir. Daí ele fala tudo o que pensa para todo mundo, né? Então, o que socialmente acaba gerando um monte de consequências ruins, né? Então, querendo dizer assim, uma virtude exagerada é um defeito numa comédia também. Né? Mas eu não acho que seja esse o caso, né, de ter um elogio da esperteza, né? Isso, o Mentiroso com Jim Carrey, acho que é esse filme mesmo. Mas enfim, eu acho que a maneira como o texto é construído faz com que tenha um efeito cômico desde o início, né? Porque, por exemplo, naquele século que os ladrões eram muito mais numerosos do que hoje, tal forma desde então a probidade declinou na nossa frente, né? Ele está ironizando a ideia de que naquela época era melhor, mas ao mesmo tempo ele também está ironizando a ideia de alguém que pense que hoje é melhor, né? Enfim, a gente pega um tom irônico assim, né, desde o início, né? E, enfim, não sei se eu respondi. Mas alguém quer falar alguma coisa? Evandro, Plínio? Tranquilo. Plínio? Tá, beleza. Então. No, señor, muchas gracias. Muchas gracias. No, señor, muchas gracias. Muitas graças. Então, ó. Eu fui pesquisar a ponte lá em. Aquela ponte, eu fui ponte, esqueci. Não, então. Isso é uma Nossa, coisa a ponte foi. Vai dar uma olhada na ponte lá para você ver. Nossa, incrível. Eu dei uma olhada. Séculos atrás. Esses locais todos são reais, né? Não, nossa, incrível a ponte, nossa. Sim. O que cria um efeito de verossimilhança, né? Só que... E esse efeito de verossimilhança é importante para o fantástico, né? Só que o tom é muito cômico, né? Para que tenha a inquietação ou a ameaça do fantástico, né? Mas então, beleza. Então, no dia 12 de setembro, a gente fala sobre a máquina do tempo do Wells, certo? O Evandro, você se prepara para conduzir a discussão? Conduzo sim, sem problemas, me preparo sim. Beleza, então. Então tá, então eu agradeço a participação de todos, né? E até a próxima, então.